Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado a esse grupo de heróis que, apesar do tempo, conseguiu chegar aqui para prestigiar a gente. Muito obrigado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância do trabalho. O trabalho é algo que faz companhia para a gente, se a gente realmente for determinado, a vida inteira. Nós nascemos e já começamos a trabalhar pela manutenção da vida. Nós temos que respirar. Se não respirarmos, já nem continuamos. Então já começa o trabalho de bebê. E a gente deve ter no trabalho algo prazeroso, que a gente faça com prazer. E quando a gente faz alguma coisa com prazer, a gente é feliz. O trabalho deve ser motivo de felicidade e não de infelicidade. O Mauro Leocádio tem vários ditos sobre o trabalho. Ele constantemente nas criações ele fala: quem não trabalha não descansa. Se a pessoa não trabalha, vai descansar de quê? Se está sempre ocioso, cansa de ficar à toa, mas não tem como descansar, porque vai se cansar mais ainda, ficando mais à toa ainda. Então, a gente só descansa quem realmente trabalha. Ele trabalha, a gente tem que reciclar, recuperar as energias. Diz ainda, um país só cresce com trabalho. Um país que fica na ociosidade, com certeza não tem muito onde avançar. E o trabalho representa disciplina. A pessoa disciplinada consegue fazer o trabalho também disciplinado e organizado. E aí, com certeza, alcança os objetivos. Todos nós podemos alcançar o objetivo que temos. E para isto, é o trabalho que vai determinar, vai nortear a nossa conquista. Se a gente quer conquistar alguma coisa, mas não quer trabalhar, não vai ter como conquistar. Temos que realmente ter aqui, trabalhar para chegar ao que queremos. A origem da palavra trabalho em português vem do latim tripalium, que significa três paus. Era um instrumento de castigo. E nós, um país muito religioso, nós baseamos muito da nossa vida no que chamam de escrituras, a Bíblia. E logo no início da Bíblia se diz lá que trabalho é castigo. O homem, para sobreviver, saiu do paraíso, entre aspas, né, teria que trabalhar para poder se manter. Então, com isto, muita gente considera o trabalho um castigo. E enquanto a gente considerar o trabalho um castigo, a gente não vai conseguir sair dessa ideia e não vai conseguir progredir de jeito nenhum. Vai, pelo contrário, vai só regredindo. Nós temos, deixa eu, antes de mais nada, ler alguns conceitos sobre o trabalho do Livro dos Espíritos, lá em Kardec. O capítulo 3, Lei do Trabalho. A necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres à custa de bens materiais. Quanto mais a pessoa almeja ter, mais tem que trabalhar para conseguir. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação é trabalho. Seja ocupação física ou ocupação mental. Quem estuda está também trabalhando no intelecto, progredindo intelectualmente.
Porque o trabalho é imposto ao homem, é uma consequência da sua natureza espiritual e corpórea, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de um benefício. Então, quem tem a ideia de partir e ficar lá ouvindo harpas e coisa, é melhor mudar de ideia, porque não vai servir. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior prazer para fazer o bem. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo e não aprova as condutas daquele cuja existência for voluntariamente inútil. Aquele que vive voluntariamente na dependência do trabalho alheio, Deus quer que cada um se torne útil na proporção das suas faculdades. Então, quem está ocioso não está de acordo com as leis de Deus, se tem possibilidade de fazer trabalho. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Deus fez do amor filial, do amor paterno e do amor materno, um sentimento natural, a fim de que por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece na vossa atual sociedade. Realmente está muito, deixa muito a desejar atualmente. Mas uma dessas questões, uma dessas indagações que ele leu aí no Livro dos Espíritos, seguindo a orientação do próprio Kardec, hoje nós já faremos contextualização, que é quando pergunta por que o trabalho é imposto ao homem. Na verdade, o trabalho não é imposto ao homem. Todos os seres trabalham. Não existe o não trabalho. Lá na subpartícula atômica, ela já trabalha. Ela já produz o campo. Você está adiantando minha palavra. Então tá bom. Eu fiquei com receio de ficar nessa pergunta. Não, está aqui. E não contemplar que isso era uma visão distorcida que nós, humanos, fazíamos até o momento dessa obra, que é a visão clássica, né? Quando vai para a visão quântica, que é observar todos os seres, todos os elementos existindo, daí a gente vê que todos trabalham. Nós só temos essa infinidade de campos, de padrões de energia, de frequências, de vibrações à nossa disposição aí, porque é muita gente, entre aspas, né,
todos os elementos trabalhando, produzindo e disponibilizando para todos nós. Alguns conceitos sobre o trabalho. No caso, o trabalho é o conjunto de atividades desenvolvidas com um determinado objetivo final. Pode ser individual ou coletivo. Ele possibilita ao ser humano transformar a natureza para saciar as suas necessidades. É o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas e desenvolva habilidades. Cada sociedade possui uma forma diferente de dar significado ao trabalho. Algumas o consideram bom, enquanto outras não. Isso porque essa noção parte de características históricas, políticas, sociais, econômicas e religiosas de cada sociedade. O trabalho é essencial para a humanidade, desde a pré-história. Em cada período, ferramentas são desenvolvidas para que o ser humano possa desenvolver suas atividades. Dentro da física, por exemplo, o trabalho é a energia transferida para haver um deslocamento de alguma coisa. Se eu quero deslocar esse livro, eu preciso fazer o movimento. Na física, isso é considerado um trabalho. O trabalho, só o trabalho que fez o livro se movimentar, através da minha força, do meu movimento. É um trabalho. Na economia, o trabalho consiste no esforço humano que pretende satisfazer as necessidades de uma pessoa ou de um grupo. E aí nós temos que, na produção, por exemplo, quanto mais se produzir, o produto final é transformado em lucratividade. Então, faz parte do trabalho dentro da economia. Na filosofia, o trabalho já era considerado uma tarefa menor. O importante era aquele que trabalhava intelectualmente. Os filósofos, então, eles trabalhavam muito com o pensamento. Os trabalhos manuais eram considerados menos importantes e eram deixados para aqueles que intelectualmente eram menos aquinhoados ou eram menos desenvolvidos. Esse pensamento só foi modificado após as revoluções burguesas, quando o trabalho passou a ser reconhecido como produtor de riquezas, dando origem ao pensamento liberal. Nós podemos dizer sobre o trabalho virtual. Dentro da engenharia, por exemplo, as vigas são constantemente, os materiais estão trabalhando constantemente para manter os equilíbrios. Construções de pontes e viadutos, por exemplo, se não tiver um espaço entre as placas, o viaduto vai quebrar, vai cair, a ponte vai cair, não vai permanecer, porque os materiais estão constantemente trabalhando, de acordo com a temperatura, vão expandir, vão diminuir. Se não houver o espaço, não tem como o material trabalhar e aí não tem como manter em pé a estrutura que foi feita. E com a pandemia, nós tivemos um novo tipo de trabalho, o trabalho online, que acabou ficando até hoje e dificilmente vai sair. É um trabalho, não deixa de ser também um trabalho. Não é um trabalho presencial, físico, a pessoa continua trabalhando virtualmente. E a pandemia trouxe muita coisa boa dentro no sentido de progresso de comunicação. Antes da pandemia era quase que impossível a gente fazer, por exemplo, uma conferência com várias pessoas ao mesmo tempo, cada uma num país ou num espaço, e todo mundo se vendo, se comunicando simultaneamente. Com a pandemia houve um desenvolvimento muito grande, um trabalho muito voltado para esse desenvolvimento, e hoje em dia é a coisa mais comum a gente fazer essas conferências, interagir com todos. Nós temos então o trabalho em equipe, que é aquele trabalho que é para atingir metas mais rapidamente. As firmas, principalmente, são muito coerentes nesse sentido de tentar que as suas equipes trabalhem
todos interligados conjuntamente, um trabalho em equipe realmente, para ver um progresso, um desenvolvimento mais rápido do que ela quer alcançar. Agora, voltando ao Livro dos Espíritos, bem, tudo na natureza é sinônimo de trabalho. Todos os seres, cada um à sua maneira, trabalham constantemente. Aí nós temos a pergunta 677, onde diz: por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Ou seja, por que os animais não precisam trabalhar e o homem precisa? Em outras palavras, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado aos cuidados de conservação. Entre eles, o trabalho não conduz ao progresso material, enquanto entre os homens tem o duplo objetivo, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados da sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu trabalho, o resultado do seu trabalho imediato. Isso aí é muito relativo. A gente dizia que eles não sabem que estão progredindo, mas eu tenho minhas dúvidas a respeito. A ciência já avançou muito, e antigamente a gente dizia sempre que o único animal racional era o homem. Todos os demais eram irracionais e agiam só por instinto. Quem viveu na roça, ou quem teve algum contato maior com a natureza, pode observar, ou pôde observar, o quanto os animais são voltados para um trabalho objetivo. Uma colmeia, por exemplo, tem as batedoras, aquelas que saem à procura de flores para recolher o néctar para sua subsistência e fazer o mel. Quando acham algum canto, voltam à colmeia e ali, à sua maneira, que nós não compreendemos, fazem a comunicação, dando todas as dicas de onde é que está o campo que tem as flores, através de dança ou de algum som que a gente não ouve ou não entende. O fato é que, uma vez feita a comunicação, saem os enxames e vão à busca daquele lugar, encontram exatamente o que a primeira encontrou e fazem o seu trabalho, voltam à sua... Assim nós temos também formigas. Formigas cortadeiras, por exemplo, cortam, carregam para a sua casa para prover para o inverno, para chegar onde não poderão sair, então estão já com o seu estoque feito. Se tem algum riacho que precisa atravessar, mas elas não têm como, se for pela água, todas vão embora na enxurrada, na água ali, embora. Mas, na sua criatividade, no seu afã de trabalho, tem que fazer o trabalho, precisa atravessar aquele riacho para alcançar o que elas querem, encontram galhos de árvore aqui, tem galho de árvore do outro lado do riacho, e começam uma sobrepor, uma em cima da outra. Vão se unindo, sem se despencar, até formar uma ponte. Todas atravessam por cima daquela ponte de formigas, fazem o que tem que fazer e depois fazem a ponte contrária e retornam sem ninguém morrer. Todos sobrevivem. Isso também é uma forma de trabalho, e é uma forma de trabalho inteligente. Não é por instinto simplesmente. Essa questão do alcance dos animais, que falam muitas vezes por instinto, nós tivemos há alguns anos atrás um tsunami muito grande na Ásia, onde morreram milhares de pessoas. Mais de 15, 20 mil pessoas morreram. Não morreu nenhum animal. Elefantes
tinha. Todos, 2 dias antes de chegar o tsunami, fugiram para lugares mais altos. Os homens não entenderam por que os animais estavam saindo, indo embora. E continuaram ali, e veio a tsunami e matou milhares de pessoas ali. Enquanto os animais não foram encontrados nenhum único morto daqueles animais. O elefante, que é gigante, etc., não conseguiria jamais fugir de um tsunami, de uma onda gigantesca. Entretanto, fugiram 2 dias antes da chegada do tsunami. E isto tudo não deixa de ser uma forma de trabalho e um alcance, que é uma leitura que eles falam, que infelizmente nós perdemos ao longo da civilização. E a questão do trabalho que a gente fala, os organismos vivos são verdadeiros exemplos de trabalho individual e coletivo. Cada ser faz o seu trabalho individual, se soma a outros seres assemelhados para fazer o trabalho coletivo. Cada organismo é composto por partículas que individualmente fazem o seu trabalho. Se somam as demais partes, por exemplo, as células, as glândulas, os órgãos, todas fazem para de forma coletiva permitir a sustentabilidade do organismo. Quando a Nájila fez uma palestra uma vez sobre células, ela falou que o corpo tem trilhões de células. E eu pensei comigo, menos, deixa só por milhões, já está muita coisa. E depois eu fui ler um artigo onde falam que nós temos trilhões de células. Então são trilhões mesmo, não são milhões nem bilhões. E todas essas trilhões de células trabalham. Todas, sem exceção. Não existe uma célula das trilhões que temos no corpo, não existe uma célula ociosa. Elas trabalham, cumprem seu papel. Quando chega o momento de partir, seu capital de vida se encerra, ela já produziu uma substituta, chamamos uma filha, e passou exatamente o arquivo que ela tem que continuar, o trabalho que ela tem que fazer para a vida continuar. E é feito tudo rigorosamente igual na natureza. Então isso é um trabalho fantástico e sem igual. Então, realmente são trilhões, não milhões nem bilhões de células que nós temos. Nós temos que ver a diferença. O que existe a diferença entre trabalho e emprego? Emprego é uma função que o indivíduo exerce numa empresa ou numa instituição através de um contrato, onde seu trabalho físico ou mental é remunerado e onde cada parte espera uma resposta do outro. Se um patrão tem um empregado, espera que ele cumpra aquela coisa para alcançar o objetivo que a firma precisa ser alcançado. Enquanto o trabalho pode ser remunerado ou não remunerado. É uma ocupação que pode ser voluntária ou não. Isso nós chegamos depois. O modo como a sociedade entende o trabalho é influenciado pelos contextos políticos, culturais, econômicos e religiosos da história de cada povo. Nós temos desenvolvidos diferentes tipos, ou catalogados diferentes tipos de trabalho através do decorrer da história. Por exemplo, nós temos o trabalho primitivo. Como diz o nome, primitivo, na era primitiva, ali foram desenvolvidas as primeiras ferramentas que o homem passou a utilizar para facilitar o seu trabalho, a sua vida. Essas ferramentas eram feitas de ossos de animais, de pedras, de madeira. Então, faziam aquilo empiricamente, faziam de acordo com a sua necessidade e iam desenvolvendo as ferramentas. Isso foi dentro do chamado trabalho primitivo. Depois nós temos o trabalho escravo, onde o ser humano é considerado um objeto. Então, um com mais poder aquisitivo é dono de um outro ser humano. Graças a Deus, isso teoricamente já foi ultrapassado há muito tempo, mas ainda hoje, de vez em quando, a gente tem notícia de que são encontrados grupos de pessoas sendo exploradas como escravos
literalmente como escravos, presos, tendo direito só a comer parcamente, um local de habitação muito precário e higiene quase nenhuma, e são libertados. Infelizmente, ainda no século XXI a gente tem isso aí. Nós temos ainda o trabalho feudal, onde que o serviçal e que difere do escravo. O escravo pertencia à pessoa, já o serviçal não pertencia ao patrão. Ele prestava o serviço ao patrão. Muitas vezes não era nem remunerada, a remuneração era só a alimentação, etc. Mas pelo menos ele não era um objeto, não podia ser vendido para outra pessoa, enquanto o escravo era um objeto, podia ser vendido ou comprado. Nós temos o trabalho capitalista, é o que remunera seus trabalhadores, sempre visando ter lucro com seu empreendimento. Ou seja, o capitalismo, o principal objetivo dele é o lucro. Se tem um negócio, quer ter lucro, e para isso ele tem os empregados e cobra dos empregados o que tem que fazer para poder ter lucro. E nós temos o trabalho voluntário. Foi mencionado antes que este, então, é aquele que faz um trabalho sem esperar remuneração financeira. Aqui no centro nós temos o Centro de Convivência do Reino de Santa Cruz, com várias oficinas, pessoas que prestam serviço voluntariamente à comunidade. Então nós temos danças, temos aula de, não sei se está tendo costura, mas são várias oficinas, aulas de inglês, de francês, aulas de espanhol, tudo gratuitamente, tanto para os frequentadores, que se quiserem colaborar com alguma coisa, colaboram voluntariamente, mas não é obrigatório, e os professores, todos eles voluntários. Eles não estão aqui pelo salário, para sobreviver, estão para ter uma ocupação de trabalho. E formam realmente famílias. Copacabana é muito comum as pessoas idosas, companheiro parte ou a companheira parte, e a pessoa fica sozinha. E encontra, no caso aqui no Centro de Convivência, ou em outros locais que tem também o Centro de Convivência, onde encontra uma verdadeira família. Então aqui na época do aniversário, faz uma festinha, faz um bolinho, canta um parabéns, então eles se sentem acolhidos, se sentem parte de uma família. Então isso tudo através do trabalho voluntário que atende, faz realmente um trabalho social muito importante. Temos ainda o chamado trabalho infantil. No Brasil, é considerado trabalho infantil aquele trabalho exercido por menores de 16 anos. Infelizmente, isto aí acabou se tornando uma faca de dois gumes, porque a família não pode mais colocar a criança para fazer o básico, arrumar seu quarto, engraxar seu sapato, coisa, o seu tênis, ou, enfim, cuidar, limpar, ajudar a varrer uma casa, arrumar uma cozinha, lavar um prato, comer. Não, tudo isso é considerado exploração do menor. Com isso, as crianças crescem até os 16, 18 anos, sem fazer absolutamente nada. E aí, na hora que chegam para o mercado de trabalho, eles não sabem, não aprenderam como é que vão fazer. Vão trabalhar fazendo o quê? Começaram aos 16, aos 18 anos a aprender a trabalhar. Se passaram 16, 18 anos só recebendo, fica muito difícil trabalhar. E para complicar mais ainda, resolver na educação, não se pode mais reprovar um aluno. Então, com isto, se não pode reprovar, não, aquele que eu não preciso estudar, eu vou de qualquer maneira passar de ano. E aí temos uma gama dos seus 20 e poucos anos formados no segundo grau, com diploma de segundo grau completo, mas analfabetos. Não conseguem, não aprenderam a ordem alfabética.
Não aprenderam a fazer uma conta básica, 5 mais 5, 6, 7, e olhe lá, se conseguem cortar no dedo para chegar no 10. É muito triste isto. Então, enquanto a gente não conseguir de novo uma política que volte para a educação, dificilmente o país vai sair desse marasmo. Nós temos um exemplo muito forte da Coreia. A Coreia era terceiro, quarto, quinto, 10º mundo, totalmente lá embaixo. Encontrou um dirigente que resolveu, não, vamos investir em educação. Maciçamente, toda a produção do país voltou para a educação. E hoje em dia é primeiro mundo. Estão produzindo e exportando para o mundo inteiro. Coisas de informática, tudo ali, através de educação. Saíram do zero à esquerda, muito pior do que o Brasil, né? E hoje em dia são uma potência. Estão exportando coisas para o primeiro mundo. E saíram tudo através da educação, que é uma forma de trabalho também. Através da educação, a pessoa vai desenvolvendo intelectualmente e vai conseguindo alcançar os objetivos que se quer. E a gente tem que rezar para que voltemos realmente a investir em educação para ter. Assim, se alguém tem alguma coisa a acrescentar ou alguma pergunta, estamos à disposição. Quer acrescentar alguma coisa? Eu até que gostaria de acrescentar que eu faço um trabalho voluntário com jovens, que antigamente era de 14 a 17, agora de 12 a 17 anos. Funcionam nos quartéis do Exército, tá? E em diversos quartéis, e ver o depoimento dos jovens, o que eles alcançaram através do programa. E é uma coisa assim gratificante. Pois é, agora você vê que isso aí, infelizmente, alcança uma faixa muito pequena da população. Mas é uma amostra. Aí é para se ver que realmente funciona. Lá tem reforço escolar, padaria, estamparia, banda de música e de artes, né? Que eles devem se sentir úteis e nós. Exatamente, eles se sentem. O depoimento é algo assim que até é emocionante quando a gente tem o depoimento dos jovens. Pois é, com certeza se sentem felizes. E não sei de onde tirar essa ideia de que tem que ficar à toa para ser feliz. Não, tem que... Ai, coisa boa. É um grande depoimento muito importante. Muito obrigado.